Jones Freire, de História da UF. Já chegou? Não. E eu creio também que o terceiro palestrante, o professor da Rural, não deve ter chegado ainda, acho que ninguém ouviu por aí. Chama aqui à frente meu amigo Renato Nogueira, da Rural. Gostaria de agradecer a presença de todos. Faço minhas aqui as palavras dos organizadores. Eu estou também entre o grupo de organizadores, Marília, professor Marcelo Báfica, que é um prazer poder realizar um evento como esse. Agora, é um tanto triste e difícil também realizar sem o apoio das agências de fomento, né? Isso aqui foi com muito esforço, muita perseverança que nós estamos aqui e vê-los, né? Não tem prolabore, não tem nada. Renato está aqui. De graça. Peraí, não. Eu falei que ia pagar uma cerveja. De graça, não existe lanche de graça. Não existe almoço grátis. Uma cerveja eu vou pagar. Mas tem que ser realmente assim, na base da amizade. E é muito bom vê-los aqui, que a presença de vocês valorize muito o nosso congresso, a nossa temática. Então eu passo já a palavra, professora Yolanda. O nosso esquema é o seguinte: nós damos 40 minutos aproximadamente para cada palestrante. Correto, Marcelo? Meia hora. Vai lá, meia hora. Daqui a pouco vai falar que 20 ou 25, mas vamos tentar estabelecer em meia hora. Renato vai falar 5. Acredito, já está falando. Segurar isso daqui vai ser difícil. Meia hora para cada, todos falam e ao final, então, as perguntas. Ok, professora? Palavra da senhora. Eu quero apresentar os meus agradecimentos, né, aos organizadores do evento. Eu vou chegar para cá porque eu ia dar uma olhada ali, mas eu não. O microfone sem fio para ela. Está. Muito obrigada. Obrigada, então, pelo convite para estar aqui nesse evento. E ter a oportunidade de partilhar com vocês alguns materiais, né, resultados de pesquisas que nós realizamos e estamos em fase de desenvolvimento, né? Em primeiro lugar, eu trouxe aqui um material, né, que a gente... Eu dei como título no arquivo que eu trouxe para projetar, mas se não conseguir projetar não tem problema não. A gente faz alternativa 1, alternativa 2, né? Porque não tá, o computador não está lendo. Mas eu então coloquei, né, no início a imagem do evento, né? Que quando eu vi essa divulgação, eu imaginei o seguinte: basta atravessar ali, né, a entrada da universidade para a gente ver essa realidade que está representada aqui nessa imagem do evento, que é justamente a situação de inferioridade gravíssima em que a maioria da população se encontra. Mas, por outro lado, eu costumo trabalhar, e é importante, essa realidade não pode ser ignorada, porque caso contrário a gente não consegue combatê-la, né? Agora, é importante não naturalizá-la e saber que essa é uma construção social com a qual nós nos deparamos com frequência na sociedade brasileira. E eu trouxe, que alguns já conhecem, uma publicação que a gente fez de uma pesquisa, Cor e Magistério, em que a gente apresenta o professor Emetério dos Santos, no sentido de mostrar que existe sim a opressão, mas a toda a opressão que existe contra a população negra, ela corre paralela também à resistência. Isso aqui é o resultado da resistência negra. Porque, caso contrário, se a gente pensar só na opressão, ninguém vai querer ser negro. Imagine a construção da identidade das crianças, né? Se a gente só mostra a escravidão. Mas durante a escravidão houve resistência. Então é preciso mostrar esse lado também, né? Então, eu venho falar, eu tenho quanto tempo? Meia hora?
Sim, sobre uma pesquisa que a gente está em desenvolvimento, trajetórias de vida escolares de sujeitos negros, de alunos graduados negros que ingressaram na UF em 2012 e que cursaram integralmente o ensino médio em instituições particulares. Por que instituições particulares? Porque frequentemente nós fazemos pesquisa na escola pública que está aberta, né, e denunciamos as suas misérias. E as escolas particulares se fecham para as pesquisas porque não querem mostrar o seu interior. Então, elas se resguardam. Nós resolvemos adentrar na escola particular através dos egressos. Até porque nós tínhamos terminado uma pesquisa em que a gente trabalhou alunos, o impacto da seleção para os cursos de graduação na UF nos sujeitos negros. E a gente trabalhou uma série temporal 2004-2015 que está publicado no livro Negritude e Universidade, que foi financiado pela FAPERJ. Quem tiver interesse de trabalhar o negro na universidade, esse tem o resultado dessa pesquisa e de outras. Partindo dessa pesquisa que trabalhou o Banco de Dados 2004-2012, nós pegamos o ano 2012 para trabalhar e selecionamos somente os alunos negros, pretos e pardos que ingressaram na UF em 2012 e que cursaram integralmente o ensino médio em instituições particulares, para a gente adentrar nessas instituições particulares. Certo. Então, veja, mas por que isso? Existe um equívoco, né, que nós aceitamos, que é o equívoco da Lei 2.711. Em 2012, né, quando o STF deu a resposta ao DEM sobre a inconstitucionalidade das cotas raciais da UNB, e o STF, o Supremo, considerou constitucionais as cotas raciais, nós ficamos felizes, batemos palmas e descuidamos. Dentro de pouco tempo, um projeto de cotas para as universidades federais que estava congelado foi aprovado no mesmo ano. Cotas raciais nas universidades federais, mas apenas para os alunos oriundos das escolas públicas. Como se a questão racial afetasse só aos pobres, atrelando a questão racial, fazendo a subsunção mesmo da questão racial à questão de classe. Claro que o negro pobre, ele é duplamente discriminado, mas o negro que ascende socialmente, a gente está cansado de ver exemplos no nosso cotidiano que ele também é discriminado. E então, ele não tem direito à reparação. Então, nós fomos adentrar nas instituições particulares através dos alunos, uma vez que elas não nos permitem fazer pesquisa, né? E então, falamos sobre a trajetória, né, escolar desses alunos. Em primeiro lugar, nós pegamos 2012. Por que 2012? Porque 2012 foi o último ano que o vestibular da UF houve vestibular na UF. A partir de 2013, a seleção é feita através do Enem. E nós tínhamos já o quesito cor no questionário da UF desde 2004, a partir também de uma pesquisa que o PENESB fez, o Censo Étnico-Racial, em 2003. Então, a UF, a partir de 2004, ela tem nos questionários de ingresso o quesito cor, né, que a priori era obrigatório, depois deixa de ser obrigatório porque os pais, não os alunos, reclamaram que era inconstitucional exigir na inscrição para o vestibular a declaração de cor. Então, foi retirado em 2012, não era obrigatório. Mesmo assim, a gente tem um percentual muito bom. Então, só para a gente ir acompanhando melhor. Então, pode passar a segunda. Então,
ela decorre, então, desse trabalho que a gente fez anteriormente. Pode passar. A resposta ao questionário do vestibular, nesse ano, ele, em 2007, voltou a ser opcional, justamente porque, em 2006, os pais declararam que exigir, né, responder à cor não era constitucional. Mesmo assim, né, a partir do ano de 2008, há candidatos que não preencheram integralmente o questionário, deixaram essa parte de cor sem declarar, né? Correspondendo a 20%. Então, é um percentual pequeno que não respondeu. Nós ficamos, então, com um percentual de 77,11% de respostas ao questionário, né? Que é uma amostra muito significativa, muito expressiva. Nós, então, fomos trabalhar com esse material, né? Pode passar. Isso, 77% da... Então, 77% de respostas de 40 mil. Aqui nós temos número de percentual de inscritos por cor. Vejam bem, a cor branca, né? O percentual de inscritos em 2012 corresponde a 24.963, com 61,7%. Então, já no ato da inscrição, os brancos são maioria. E os pretos 4.229, com 10,5% dos inscritos, pardos 10.180, com 25,2% de inscritos. Isso na totalidade de inscritos, né, na seleção 2012. Pode passar. Nós temos, então, inscritos por cor agora, pretos e pardos, 4.229, como nós vimos, e esse percentual. Então, na inscrição, o percentual de pretos e pardos já é muito inferior. Então, isso já anuncia, né, que o ensino superior continua branco. Em 2012, a gente já tem os resultados do censo de 2010, cuja população negra é 50,7%. E então, esse percentual está muito inferior. Então, a gente verifica que há um problema aí no âmbito da sociedade, nas relações raciais no âmbito da sociedade, né? Isso nós sabemos. Então, o universo de pretos e pardos, 35,7%, isso de inscritos. Pode passar. Eliminados na primeira etapa, a gente tem eliminados 63% de brancos e de pretos 71,8% e de pardos 68,9%. Então, se os negros já são minoria no ato da inscrição, no ato da seleção, os percentuais de eliminados são maiores. Pode passar. Quer dizer, o que contribui para reduzir a cada fase da seleção, vai se reduzindo cada vez mais a presença negra, né? Eliminados na primeira etapa por cor, então tem esse percentual. Agora pode passar. Depois, classificado na primeira etapa por cor. Então, a gente tem um número de classificados também muito superior. Do número de brancos inscritos e selecionados inscritos, nós temos 65,3% de classificados, que significa eles foram aprovados e classificados que estão no número de vagas. Então, em relação ao número de vagas, né, eles foram 65,33%, pretos 9,81% e pardos 22,56%. Né? Sempre um percentual menor, esse percentual na entrada já é menor nos inscritos, e a cada etapa a população negra vai sendo cada vez mais eliminada. Pode passar? Então, essa análise nós já fizemos, né? Pode passar. Segunda etapa, tendo-se a pretensão de contribuir com essa investigação para a reformulação de políticas públicas a fim de promover a igualdade racial no quadro discente,
criou-se a categoria aprovados e não classificados, porque você tem, né, na pesquisa anterior nós criamos essa categoria, não aprovados, aprovados e classificados, e aprovados e não classificados, que é aquele percentual de candidatos que ele alcançou a nota de corte, mas só não ingressou por falta de vagas. Então a gente quis verificar isso porque esse grupo que seria em potencial os candidatos a cotas na época, né? Esses aprovados e não classificados, porque eles atendem aos critérios da universidade para ingresso, né? Não se pode questionar a famosa questão do mérito, porque eles atenderam a exigência, só não ingressaram porque não havia o número de vagas suficiente. Então, nós fizemos essa categoria, incluímos, pode passar, e agora nós temos aqui, separado, aprovados e não classificados na segunda etapa por cor. Então nós temos parda e preto. Da escola pública, na escola pública tem um percentual maior do que na escola particular, oriundos da escola pública. Mas por quê? Vejam bem, a UF nessa época, ela dava 20% de bônus para a escola pública. Antes da lei 2.711, a UF nunca teve ação afirmativa para negros. Só realmente a UF só passou a ter ação afirmativa para negros a partir da exigência federal. Antes, mesmo com a proposta do PNESB, com projetos, a UF não aceitou, rejeitou o tempo todo, só quando foi obrigada por uma lei federal, né? Então aqui nós temos, mas esse percentual maior da escola pública, provavelmente nós não adentramos nessa questão, porque quando a gente pega o banco de dados, há 1000 facetas, há 1000 questões surgem. Então nós caminhamos na direção realmente de buscar os sujeitos que ingressaram e que estudaram na escola particular. Mas então nós tínhamos 30% de pardos de escola particular, enquanto 59,4% de escola pública. E tivemos pretos 47,9% e 41,1%. Né? Então, é com esse universo de particular que nós estamos trabalhando. A pesquisa está em desenvolvimento, pode passar. Nós temos, então, candidatos que cursaram integralmente ensino médio em instituições particulares por cor, né? Quer dizer, as instituições particulares, nós temos, então, 16.053 de brancos, 1.271 de pretos e 4.174 de pardos, que vieram oriundos de escolas particulares. Esses foram inscritos. Então, o total, pode passar. Adentrando mais, particularmente na dinâmica dos negros, na condição objeto dessa pesquisa, observa-se que, do total de aprovados e classificados, que confirmaram seu vínculo com a UF, porque tem os aprovados classificados e que depois eles não confirmam o vínculo com a instituição, porque certamente, na época, né, hoje fazem o Enem, mas na época, 2012, eles faziam seleção pelo Enem, faziam pela UF, que ainda estava com vestibular. Então, depois que passavam em outra universidade, alguns desistiam de uma determinada universidade porque era mais conveniente outra. Então, nessa condição, aprovados e classificados que confirmaram seu vínculo foram 517. Apenas 381 fizeram inscrição em disciplina no segundo semestre. Apenas 381 fizeram inscrição em disciplina no segundo semestre de 2012. Então, nós estamos trabalhando com esse grupo. Nós pedimos várias vezes a COSEAR que voltasse ao banco de dados, porque havia os 381 que foram inscritos em 2012 e mais 2 que foram transferidos para o curso. E nós pedimos várias vezes. Eles permaneceram e estão nos mesmos cursos. Não houve evasão nenhuma desses sujeitos. Então, o que a gente conclui? De fato, as políticas de permanência são indispensáveis.
porque se esses alunos que provavelmente têm um padrão de vida mais alto, que frequentaram escolas particulares, eles permaneceram de 2012 a 2015, não houve nenhuma desistência e houve um acréscimo, então nós passamos a trabalhar com 383 sujeitos. Então, nós aplicamos um questionário, nós convidamos a esses estudantes para responderem um questionário para a gente trabalhar. Desses 383, 95 responderam ao questionário. Nós colocamos as questões com alternativas para marcar e também justificativas. Estamos com 95 questionários, com situações assim, muito interessantes mesmo. E nós estamos pretendendo, já fizemos, desses 95, nós selecionamos e estamos convidando os alunos para fazer entrevista. Fizemos até agora poucas entrevistas, mas que pelo conteúdo, elas são muito substanciais, muito importantes. Pode passar. Então, aqui nós temos tipo de ensino médio e curso que ingressou. Então, aqueles que, por exemplo, fizeram formação geral, eles ingressaram majoritariamente na área humana, e na área tecnológica e na área da saúde muito menos. Pode passar. Né? Então, aqui nós temos justamente a descrição daquele gráfico, né? A maioria realmente fez a opção pelo ensino na área de humanas. Aqui nós temos a frequência a curso pré-vestibular. Em geral, as instituições particulares, elas colocam já o terceiro ano, no mínimo, como preparatório para a universidade, né? E, então, houve um percentual, né, de 27 que ingressou, ingressou na área humana, tecnológica e na saúde, sendo que a área humana continua a predominar. Também nós colocamos uma observação na pesquisa o seguinte, que a ideia é que as instituições particulares são melhores e o próprio Ministério da Educação divulga isso, que é um equívoco, porque a instituição particular, ela não cumpre os objetivos da educação básica, que são a questão da cidadania, o trabalho e a continuidade dos estudos. Então, a instituição particular, ela apenas se preocupa com a continuidade dos estudos, que é o que os pais pretendem. Mas a questão da cidadania e a questão do trabalho, isso fica completamente fora das instituições particulares, nós já sabemos, né? A preocupação é que seus filhos façam universidade. E, no entanto, o critério socioeconômico não deveria ser o critério para ingressar na universidade, né? E sim as qualidades intelectuais dos sujeitos, que independem da condição socioeconômica. Mas nós temos esse equívoco. Pode ir, aqui nós temos, em geral, né, as mães que têm um nível de escolaridade mais elevado. Então, há um número de mães, né, que tem, inclusive, pós-graduação desses meninos, desses meninos. Pode passar. A grande maioria deles, dos pais, realmente tem nível médio. A permanência na universidade, nós já falamos, quer dizer, a condição socioeconômica é um fator determinante da permanência na universidade. Daí a necessidade de política de permanência. Pode passar. Então, pode passar, né? Pode ir adiante. Nós verificamos o seguinte, eu tenho só 5 minutos, então já menos de 5, né? Nós verificamos também o seguinte, que um pouquinho, eu vou ver, mas eu quero ouvir depois, tá? Então, o que a gente percebeu nos questionários
é o seguinte, que os estudantes estão no ambiente de escola particular, eles são minoria realmente. E o que acontece sobre os conteúdos escolares ministrados? De todos os 95, não há nenhuma escola que está cumprindo as determinações legais na dinâmica curricular. Sobre os conteúdos que tratam da história e cultura africana e afro-brasileira, não há nenhuma escola que esteja tratando, a menos aquelas que estão trabalhando o negro escravidão. Somente a opressão, nada mais. E então esses alunos, nenhum deles traz algo de como é que está no interior da escola, né, o tratamento sobre o negro. É uma questão silenciada. Então nós verificamos, né, que nessas instituições particulares acontece aquilo que Luiz Alberto Oliveira falou da escola pública em 82, quando ele fez a dissertação de mestrado dele na UFMG, orientado pelo Jamil Cury, que ele diz: o silêncio, um ritual pedagógico permanente a favor da discriminação racial. É isso que se encontra nessas instituições particulares pesquisadas, desses 95 sujeitos. Acontece também o seguinte, que a legislação trata as instituições particulares como se elas fossem homogêneas. Nem as públicas nem as particulares são homogêneas. Quando nós levantamos os valores dessas escolas particulares através do telefone, então algumas, não só se vier aqui, se vierem pessoalmente, que nós informamos os preços. Mas das 95, 44 nos deram os valores. Esses valores variam de R$ 3.800 a R$ 250. Então aí vai a disparidade. Um aluno que frequenta uma escola de R$ 3.800 e outro que frequenta de 250 tem padrão de vida completamente diferente. Então nós não podemos tratar as escolas particulares como homogêneas e generalizar essa situação. A grande maioria não teve bolsa, alguns tiveram bolsas. E depois, para finalizar a minha fala, nós estamos ainda em desenvolvimento das entrevistas que nós fizemos, né? Nós verificamos assim, o desconforto desses, além de não ver os conhecimentos sobre a questão negra tratados, eles se sentem assim, o desconforto, uma certa solidão no interior dessas escolas. Teve uma entrevistada que nos disse: olha, eu não tive amigos. Então vocês imaginem, estudou o ensino fundamental e médio nessa escola mais cara, de R$ 3.800. Então imaginem. Então ela dizia, né, olha, ela era discriminada também porque ela era filha de professor. Olha, professor não tem dinheiro para pagar R$ 3.800 para filho. E a mãe ficava entre, olha, tira e coloca na escola pública ou deixa. E ela ficou durante o ensino fundamental e médio, num sofrimento muito grande, muito solitária, nessa escola, porque ela disse, era ela e uma outra menina que estava nessa escola desde a educação infantil. Então, a menina, ela já enfrentava mais o racismo no interior da escola. E, realmente, ficou um tanto, muito mais deslocada do que a outra que estava desde a educação infantil, que reagia muito mais a situações de racismo, né? Então, o que nós estamos concluindo é que esse sujeito, materialmente, né, ele tem condições de permanecer na universidade, mas o ambiente cultural da universidade, que ainda, principalmente a UF, não
prioriza nos seus currículos a questão negra, né, nós estamos numa luta querendo consolidar uma disciplina no curso de pedagogia como obrigatória. E está difícil expandir. Nós já temos pessoal formado que tem condições, mas os únicos cursos na UF que tem a questão racial nos currículos são História, Psicologia, Pedagogia e agora a Sociologia, que está fazendo um concurso para Sociologia das Desigualdades Raciais. São 23 cursos. Então, a reparação que deve ser feita a esses sujeitos que cursaram integralmente o ensino médio nas escolas particulares é a questão curricular. Agora, nós ainda, apesar das políticas de ação afirmativa sob a forma de cotas na universidade, nós ainda temos uma universidade branca com cerca de aproximadamente 80% de brancos, com uma população negra de 50,7%. É preciso analisar o que está ocorrendo com essas políticas de ação afirmativa, porque já desde 2000, do início do século, a gente tem essas políticas e a cor da universidade alterou muito pouco. Me parece que não se pode condicionar o direito a cotas raciais ao ter frequentado integralmente a escola pública em instituições públicas. Porque o Sistema Nacional de Ensino deve a reparação também a esses sujeitos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas particulares. Eles não precisam de política de permanência material, no aspecto material, mas em relação ao aspecto imaterial, os conhecimentos simbólicos, isso a universidade está devendo, né? E nós estamos aqui, né, numa luta para que todos os cursos de graduação da UF tenham incluídos nos currículos os conhecimentos sobre o negro, que é uma política que não é, essa política curricular não é uma política ação afirmativa quando ela é colocada em prática. Eu considero, enquanto reivindicação, as mudanças curriculares são sim ações afirmativas porque reivindicam a inserção de conhecimentos sobre o negro ou indígena. Agora, no momento que essas políticas se concretizam, elas são políticas universais, porque elas contribuem para, vamos dizer assim, desestabilizar o racismo em relação a todos os estudantes, independente da origem racial. Os estudantes brancos também ganham, porque eles mudam a percepção que eles têm sobre os negros. Isso é importante. E os negros passam a ter, a se conhecer muito mais. Então, essa política tem que ser intensificada. Está muito difícil mesmo aqui no interior da UF, essa política, mas há colegas, né, que estão realmente empenhados em trabalhar no sentido de que essa política de alteração curricular se efetive. E nós consideramos que para, vamos dizer assim, que haja igualdade racial no interior do quadro docente, porque seria quadro discente, seria quadro docente também, de funcionários, mas vamos pensar no quadro discente, nós precisamos realmente que esses estudantes negros que cursaram as instituições particulares tenham direito a cotas. Então, a gente tem possibilidade, até mesmo nas pesquisas que nós fizemos, em alguns cursos, se a gente considerar os negros classificados, aprovados e não classificados, há cursos que realmente podiam ser, tinham um percentual, ultrapassariam, né, o número de negros que seriam necessários para equiparar a presença negra à dos brancos, né? Então, o trabalho está em desenvolvimento, é inacabado, e eu trouxe aqui
alguns resultados parciais da pesquisa que a gente está fazendo. No horário da manhã, por isso nós atrasamos aqui nesse horário da tarde. Mas gostaria de frisar que a professora Yolanda de Oliveira é uma das maiores autoridades no assunto que ela acabou de apresentar aqui, não só no âmbito da UF, mas em âmbito nacional e até internacional. Já vem desenvolvendo estudos nessa linha há muito tempo, não é? E que são estudos de extrema relevância, como ela expôs essa pesquisa que ela está fazendo sobre a trajetória de graduandos negros que cursaram o ensino médio integralmente em instituições particulares. E eu também venho trabalhando com a questão da inclusão na educação superior já há algum tempo. Tenho várias pesquisas sobre o tema e gostaria só de fazer um pequeno complemento, né, à fala da professora Yolanda, que depois no final nós vamos abrir para o debate, de que realmente, apesar dos avanços que nós tivemos, sobretudo a partir do governo Lula, de políticas de democratização de acesso ao ensino superior, como as políticas de ação afirmativa, né, as políticas que ampliaram o acesso às universidades públicas, que interiorizaram as universidades públicas, nossa universidade ainda é uma universidade de elite, né, e uma universidade predominantemente branca, principalmente nos cursos de maior prestígio social, né? Então, quando a gente analisa essa problemática do ponto de vista dos cursos, fica nítido que há uma predominância maciça de brancos e de pessoas das classes dominantes nos cursos de maior prestígio social, como medicina, odontologia, engenharia, e a professora mostrou para nós aqui que esses estudantes negros estão ingressando, mas principalmente nos cursos das áreas de ciências humanas, né, que nessa hierarquia dos cursos e das profissões ocupam ainda um lugar, digamos assim, menos privilegiado, né, do ponto de vista da perspectiva de mobilidade social. Então, isso foi um pequeno comentário a partir da fala da professora Yolanda de Oliveira. E, a seguir, então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Renato Nogueira, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vai fazer uma exposição sobre os aspectos filosóficos do racismo, Amarildo e outros casos contemporâneos. Boa tarde, eu quero agradecer, boa tarde a todas e todos, quero agradecer o convite em nome da mesa, quero agradecer a tarde de aprendizado, professor Yolanda Oliveira, que é uma referência fundamental, incontornável no Rio de Janeiro, no Brasil, quando se trata de educação das relações étnico-raciais. Então, prestar minhas homenagens aqui, poderíamos, na verdade, essa tarde ficar apenas em torno até do que a professora Yolanda traz para a gente como uma pesquisa super consistente e muito interessante para pensar uma cartografia étnico-racial da Universidade Federal Fluminense. Eu vou aceitar um pouco o desafio, que é falar de capitalismo, subjetividade, e vou fazer uma fala que é um pouco mais em torno, assim, de uma ancoragem filosófica. Vou fazer uma experimentação filosófica. A minha formação é na filosofia, mas eu tenho trabalhado com educação. Eu atuo em 2 programas de pós-graduação, na educação e na filosofia.
Trabalhei muitos anos no ensino médio, ensino fundamental também, concomitante às universidades privadas. E quando fui convidado, o Richard falou comigo sobre esse evento e a possibilidade de fazermos um pequeno livro, né, sobre isso. A professora comentou no e-mail, né, um livro com essa temática. Eu pensei em falar de aspectos filosóficos do racismo, Amarildo e outros casos contemporâneos, que era uma coisa que eu tinha pensado já há algum tempo. Pode passar para a gente, por favor, querido? Pode ir passando. Vou fazer um sinal, porque tem tanta... para ver um pouquinho ali, uma homenagem também a Amarildo. Amarildo, pode passar, por favor? Pode passar. Então, essas leituras psicanalíticas e filosóficas, pode avançar um pouquinho. Até sento aí, de repente, se for o caso, para ficar... Mas dá para sentar tranquilo, né? Não, pode voltar, por favor. Foi muito. Não, meio pior, que eu acho que por conta da... Pronto. Pode avançar um pouquinho. Avança. Obrigado. Então, essas leituras filosóficas psicanalíticas, vou escolher uma leitura filosófica, vou escolher um pouco o Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, que tem um trabalho super interessante, tem um livro que é o Crítica da Razão Negra, que é um livro que nos ajuda a pensar algumas questões contemporâneas. Fora o Mbembe, eu vou ler também Fanon. O Fanon é um autor que aparece na discussão do Mbembe, e o Fanon ele é retomado por Mbembe para falar de algumas coisas como o conceito de raça, o conceito de negro, o conceito de negritude. São categorias que têm relação direta com devastações históricas que são incontornáveis. E o que o Mbembe vai fazer é tentar pensar o neoliberalismo a partir da matriz da escravização. E isso é interessante. O Fanon é um autor que começou a ser retomado pela academia na última década, mas é um autor que já era lido pelo movimento negro. Então, educadores antirracistas já tinham incursão no Frantz Fanon, autor da Martinique importante, que teve sua tese de doutorado reprovada. E tem três momentos que são interessantes para a gente pensar um pouco essa racialização do mundo. Na visão do Mbembe, que é um autor que trabalha com a escola de análise, é um autor que ele transita nas ciências humanas. Ele é um filósofo, mas que vai ler história, ler antropologia, ler ciência política, e vai articulando categorias e conceitos de áreas diversas das ciências humanas para poder compor o seu pensamento e compor a sua análise. Então ele pega problemas, então ele tem um problema que nos interessa aqui, parece que nos traz aqui, que é o racismo, subjetividade e capitalismo, e vai tentar, com leituras que vêm via história, via ciência política, pensar como é que funciona o racismo e o que é o racismo, qual a sua consistência. Ele vai dizer que tem uma questão fundamental no racismo, que é a transformação do corpo em corpo moeda, corpo mercadoria, corpo objeto. Isso é fundamental. Então tem uma zoomorfização da população africana, de negros e negras. Essa zoomorfização, ela começa, essa leitura do Mbembe, outros autores vão falar que é muito mais atrás, mas no tráfico atlântico tem uma resistência negra que é fundamental a gente chamar a atenção. Essa resistência, ela aparece muito forte, por exemplo, no século XIX, tem no século XVIII, inúmeros levantes em toda a América Latina, em tudo que nós chamamos de América Latina. E no final tem a globalização dos mercados, que é no século XXI, onde parece que há um modelo da escravização, ele começa a tomar a cara daquilo que vai ser o neoliberalismo. O neoliberalismo ele toma como referência, inspiração, a escravização negra. Aí vai falar de um devir negro. Eu vou fatiar isso para pensar um conceito que é código da mercadoria, para a gente pensar filosoficamente capitalismo e racismo. Então foi um desafio, eu tive que preparar um pouco essa era a ideia, um pouco, né? Talvez a psicanálise ela entre por aqui bem enviesada. Esse mapa da racialização do mundo é um mapa para a gente pensar como na história da racialização, que está nos anéis olímpicos, tem uma história da racialização que começou com o sangue azul europeu.
então o sangue azul europeu, tem então a Europa, África preta, América vermelha, Ásia. Então isso está numa história, uma historiografia racialista que atribuía a cada povo, chamando cada raça de um povo, uma característica ou um papel na história da humanidade. E haveria um fardo da branquidade, um fardo do homem branco, de civilizar o mundo. Então a colonização teve como papel expansão de um modelo civilizatório. Estava em jogo também uma categoria conceitual que é ideologia da tribo eleita, uma ideia que está transposta, que atravessa o pensamento religioso judaico-cristão, e ela é apropriada pela estrutura, pela macroestrutura também do capitalismo e também geopolítica. Ou seja, tem alguns que devem dizer aos outros como devemos viver. Então essa incorporação sutil e, digamos, até quase que inconsciente, ela produz máquinas muito poderosas da colonização, do capitalismo, que estão inspiradas numa ideia messiânica. Alguns devem ser convertidos. E essa conversão, que tem uma estrutura religiosa, ela passa a ter uma estrutura política, econômica e uma estrutura fenotípica, racial. Então, tem um grau de complexidade esse negócio, essa teia aqui. Vou tentar mexer um pouquinho só, que é um negócio super interessante para a gente pensar. Como é que isso funciona? Essa noção, ideologia da tribo eleita, tem uma tribo que é escolhida pela divindade para triunfar e encontrar a terra prometida. Isso está atravessando e constituindo, falando um pouco de psicanálise, pensar um pouco Freud, está constituindo o capitalismo do século XX, do século XXI profundamente. Tá? Aí vamos avançar um pouquinho. Eu vou tentar fazer isso, né, que é deslocar o que nós pensamos. Vou tentar fazer um pouco de filosofia, que é fazer uma pergunta sem ter a resposta para ela e fatalmente responder com alguma coisa que eu nunca poderia ter imaginado. Isso é um pouco fazer filosofia e tentar encontrar alguma resposta naquilo que está fora do meu próprio repertório. Isso é tentar fazer filosofia. E por isso que eu vou fazer essa incursão com vocês. Então, capitalismo. Eu estou pensando o capitalismo como um sistema político e econômico. Tá? Um sistema político e econômico, e que ele toma, na sua dimensão neoliberal, ele toma de empréstimo coisas que são da escravização, que é uma exaustão do corpo, que é fundamentar-se na categoria trabalho. É ter o trabalho como categoria ontológica fundamental. E ter a exploração do trabalho como alguma coisa importantíssima. Ou seja, é necessário extrair recursos da natureza, é necessário transformar a natureza, é necessário já pressupor que nós não somos natureza e que o mundo está em função de nós humanos, e de alguns que têm mais direitos que os outros a produzir e consumir. Para fazer isso, tem uma filósofa e um filósofo, eu não podia deixar de falar de uma filósofa, obviamente, que é a Angela Davis e o Achille Mbembe. Angela Davis é uma estadunidense, afro-americana, e ela tem um trabalho super interessante, que depois de 30 anos foi traduzido para a língua portuguesa. Tem uma semana que foi lançado o livro dela, e Angela Davis ela vai falar de encarceramento, que é uma estratégia que tem muito a ver com o capitalismo. Ou seja, o capitalismo precisa produzir o encarceramento. Isso eu podia fazer uma aula só sobre isso, né? Mas vou falar muito rapidamente dessas coisas todas. É o título de palestra, para a gente bater papo, essa roda de conversa. Então, encarceramento é uma categoria que ela vai usar muito, conceito. Como é que o capitalismo precisa encarcerar. O Mbembe fala sobre encarceramento noutra dimensão, que tem a ver com aquilo que um filósofo europeu, o Gilles Deleuze, fez num texto chamado Pós-Scriptum sobre as sociedades de controle, que é o endividamento. Ou seja, provavelmente aqui todo mundo conhece ou está endividado ou endividado. O endividamento faz parte também da manutenção do status quo, porque à medida que uma pessoa está endividada, ela não pode se desvincular do sistema ou arregimentar uma desvinculação coletiva do sistema. Ela precisa suar e passar tempo trabalhando para pagar a sua dívida. Então, o endividamento é uma estratégia fundamental. Tudo bem?
Então, essas leituras eu vou fazer do Bebê, da Angela Davis e um pouco do Deleuze, onde parece uma expressão que ele não desenvolve, chamada cogito da mercadoria. Eu estou interessado nessa expressão que eu vou aqui usar conforme os nossos interesses, e o meu interesse aqui é tentar enfrentar uma questão que o seminário me apresenta, que é racismo, capitalismo e subjetividade, e para enfrentar essa questão eu vou utilizar desses autores e autoras para poder pensar esse tema. E para onde nós vamos? Qual a hipótese? A hipótese de percurso, pode avançar, por favor, é fazer uma leitura conjugada para nós pensarmos o presente. Então lá chegamos, vou tentar falar mesmo 20 minutos, eu prefiro falar sempre menos que o tempo que me é dado, para que as pessoas que têm a paciência de escutar possam também colocar-se. Então vou fazer aqui essa conjugação do cogito ergo sum, que é o Descartes, e vou pensar o compro logo existo. O compro logo existo, ele já virou quase um clichê, mas eu vou pensar o compro logo existo, tentar pensá-lo filosoficamente. Por isso eu chamo de cogito da mercadoria. E vou pensar o cogito da mercadoria como uma expressão conceitual, onde me interessa o racismo, o capitalismo, a subjetividade, psicanálise talvez, e vou tentar pensar isso decompondo essa expressão conceitual em 3 conceitos. Então ali, consciência branca, comunicação desenfreada e o mercado irrestrito ou Deus mercado. Isso está num artigo que eu escrevi chamado O Grito de Garner, que foi um artigo falando do Eric Garner, um homem negro que foi morto por policiais brancos quando vendia cigarros ilegais em Nova York. Um dos muitos casos de homens negros mortos por policiais homens brancos. Um dos muitos casos nos Estados Unidos. E aí, a partir disso que eu tentei, nessa polifonia, que eu não estou falando sozinho aqui, eu estou falando com muitas inspirações espirituais e materiais, e aí desses filósofos, os já mortos, os vivos, vivas e vivos, para poder pensar esse problema. Consciência branca. Leio para vocês. Consciência branca também é um particular. Funciona como uma máquina de pasteurização. Trabalha como um festejo diário de uma perspectiva de representação do mundo. Dito de modo mais específico, a consciência branca é um modo de humanizar, faltou aspa, os sujeitos, em função de fazer da vida um projeto filosófico que tem um DNA grego, uma filiação religiosa judaico-cristã, uma representação política que o Estado é ocupado pelos jogos entre esquerda e direita, os conflitos entre os que querem transformar e os que querem conservar. A consciência branca foi o que fez a estrela pop Michael Jackson tomar doses cavalares de remédios contra a dor. Se isso foi bem essa expressão conceitual, o que eu estou chamando de consciência branca é como um componente do cogito da mercadoria. Por consciência branca, eu estou falando de um conceito que está articulado à ideia de comunicação. A ideia de que as campanhas publicitárias, as peças que circulam nos circuitos sociais, elas tendem a subjetivar as pessoas no ideário de que a branquidade é a norma da consciência, que a branquidade é a norma de ser pessoa no mundo. Tudo bem? Então, os comerciais glamourizados de perfume, os comerciais carros automotivos, então os corpos brancos estão ali representados como normalidade. Então, tem alguma coisa que está dentro dessa máquina e, obviamente, esse assunto é espinhoso e desconfortável. Falar de um tema extremamente desconfortável é sempre um desafio, porque nada mais desconfortante que falar de um assunto super necessário e que é suficiente enfrentá-lo se nós quisermos pensar o mundo contemporâneo, a democracia e para onde estamos indo, visto que o racismo é um conceito fundamental na formulação do modelo de sociedade que nós temos. Então, eu estou chamando de consciência branca justamente a branquidade, como essa norma que está articulada, que é o rosto branco como régua, tudo bem? E que está nas palavras de ordem da comunicação.
no mundo em que as pessoas têm que se comunicar e que a vida privada, ela perdeu as suas fronteiras. Isso é muito interessante. A vida privada perde as suas fronteiras. Então, a comunicação, ela tem a ver com esse negócio, com esse cenário. Visto a comunicação, tem outro que é o mercado. Pode passar a comunicação? Falei do mercado. O mercado, ele tem a ver com uma proposição quase messiânica também. O mercado, ele procura atingir todo o planeta. O Michael Hart fala sobre isso, né, na transformação do racismo, e num mercado que ele prospera incluindo. Não tem nada mais fora, tudo pode ser incluído. Essa é uma das teses mais importantes desse neoliberalismo. Ou seja, não sei se o que pode solapar o capitalismo é o socialismo, não sei se é isso ou não, mas uma coisa é certa, o neoliberalismo ele se organiza a partir de estratégias de inclusão contínua. Todas as pessoas poderão estar incluídas. Há espaço para todos. Mas de que maneira esse espaço para todos funciona? Aí eu leio um trechinho. O Deus Mercado pretende fazer todas as casas serem seu templo. Pode avançar um pouquinho? Não, volta, por favor. Obrigado. Eu que não tinha visto direito, que realmente eu fico manuseando o negócio, o Deus Mercado pretende fazer todas as casas serem seu templo, convertendo tudo o tempo todo. Alguns clichês são incontornáveis. O dinheiro é o símbolo religioso de adeptos. Toda crente do Deus Mercado vive sob o risco desse fundamentalismo. Tudo pode ser vendido, tudo pode ser comprado. O que mais se sabe sobre o Deus Mercado? Outra ideia óbvia é a precificação da vida. Desde crianças até casamentos passam a ter seus códigos de barra. Isso está no artigo, né, na revista Trágica, ou seja, a precificação completa, e essa precificação ela tem uma imagem da branquidade. Existe uma imagem da brancura como o modelo da branquidade. E quando eu falei da consciência, eu falei do Michael Jackson, é um artigo que eu escrevi na morte do Michael Jackson, que a subjetivação do Michael Jackson foi contra si mesmo, e obviamente toda criança com infância confiscada e que é criada e gestada na branquidade como norma, era fatal que o Michael Jackson pudesse ter um efeito colateral que fosse se posicionar contra si mesmo. Tinha relação direta com essa consciência da branquidade, com essa ideia da branquidade como norma, da branquidade como fenótipo a ser alcançado. Ou seja, existe um grau de complexidade tremendo quando nós falamos e tratamos um assunto como racismo, capitalismo e subjetividade a partir de uma leitura filosófica e ou psicanalítica. E um aspecto que a gente precisa chamar a atenção é que o racismo, de forma alguma, pode ser desvinculado da ideia de raça. Ainda que a gente possa pensar que raça não é uma categoria biológica, ela é sócio-histórica, mas significa o seguinte: a gente não pode pensar o racismo de forma nenhuma a partir de aparatos do classismo, como se fosse uma questão de classe social, de forma nenhuma. A gente analisa o caso, eu peguei um caso para analisar, que foi um caso de 2014, que é quando a FIFA faz a rejeição, né, a Federação Internacional de Futebol, Associação de Futebol Internacional, ela recusa o Lázaro Ramos e a Camila Pitanga para fazer a cerimônia de abertura da Copa. O que estava em jogo ali eram corpos negros, né, preto, pardo, em padrões brasileiros, né, uma parda, um preto, dois corpos negros, que não podiam fazer porque não tinham a cara do modelo FIFA, que era o modelo de branquidade. Então não tinha nada a ver com classe social. Quando alguns jogadores de futebol são xingados, não tem nada a ver com um modelo, com nenhuma exclusão social. Alguns jogadores têm salários bilionários. O Neymar, que foi xingado já várias vezes, ou
o Daniel Alves foi xingado outras tantas vezes. Então, o que está em jogo ali é justamente a branquidade como norma. Então, o racismo contemporâneo, ele se manifesta de inúmeras formas que, na verdade, são reedições do racismo do século XIX. Mas esse racismo articulado ao capitalismo, ele tem uma novidade, que é a produção de branquidade. Em que medida é possível embranquecer? Tem uma máquina de embranquecimento em jogo. Então, eu queria poder pensar isso. Eu sei que tem um grau de dificuldade que o tempo não permite, talvez, e não seja melhor espaço, mas o que me interessa pensar hoje é como o neoliberalismo ele tem estruturas extremamente parecidas com a escravização africana, com a escravização negra dos 800, dos 900, dos 700, dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. Que ele é muito semelhante a isso, que é a transformação do corpo numa máquina produtiva, uma máquina exclusivamente produtiva. Essa talvez seja uma coisa importante, é pensar que o capitalismo associado ao racismo, ele está ancorado numa ideia, essa é uma hipótese, de que o que nos caracteriza fundamentalmente é a categoria trabalho, que ontologicamente, falando em termos filosóficos, o que nos diferencia dos outros animais e bichos não é que nós temos linguagem, não é que nós produzimos religiosidade, é que nós trabalhamos e transformamos a natureza. Então, um problema, ele está não em combater os seus efeitos, mas talvez em combater a sua causa. A crença de que nós somos seres capazes de trabalhar, ela talvez seja um dos maiores problemas que nos leva ao racismo e ao capitalismo. Essa hipótese eu queria dividir com vocês. Talvez a grande questão seja pensar que a brincadeira é o que nos caracteriza muito mais que o trabalho. E aí, nesse sentido, existem algumas sociedades que funcionam pela brincadeira. Eu posso ser um homem que me educo continuamente, mas eu não posso protagonizar os movimentos das mulheres. Mas o meu lugar é um lugar de apoio irrestrito às mulheres. Não só por ter uma companheira mulher, sou casado com uma mulher, não só por ser pai de meninas, 2 meninas, mas por entender que uma sociedade se faz quando a gente reconhece que temos limites e que temos que apoiar as pessoas que são mais vulneráveis. Então, faz sentido olhar, mas é um tema que é difícil, falar de relação quando você falou de ser negro, né, ou preto, ou pardo, os movimentos mudam um pouco a nomenclatura. Então depende muito, né? O Nabi Clifford usa preto para tudo. Alguns mais fãs de movimentos estadunidenses, movimentos afro-americanos, preferem black. Mas lá houve uma troca do nigger para black. Aqui a gente trocou de preto para negro. Então tem um histórico que tem a ver como é que o colonizador chamava e como é que a gente passou a se autodenominar. Isso tem muito a ver com o contexto local. Isso também acontece na França, no Ar, por exemplo, em países de língua francesa. Então esse é um fenômeno que tem a ver com essa questão da nomenclatura. Historicamente, o pardo tem a ver com pretos e pretas que compravam alforria e que ascendiam a ponto de comprar propriedade. É o caso da Chica da Silva. Ela é preta, ela vira parda quando ela vai ver com o comendador, o Fernandes. E isso acontece com muitos, porque você tinha que ser pardo para poder ter direito à terra. Então, pardo era um preto que ascendia socialmente. Você pode ler isso no Petrônio Domingues, historiador. Tá? Então, pardo tem a ver com isso, historicamente, o preto que ascendia. No século XX, no meio do século XX, já o pardo passou a caracterizar pretos menos pigmentados, pele mais clara. Então, passou a caracterizar isso, o pardo sendo preto de pele mais clara. Então, essa é uma questão que não é fácil. Agora, e aí, o que está em jogo é que a gente pode ter uma identificação social, né? Uma identificação racial. Uma coisa é a identidade racial, outra é a identificação que a gente tem com a cultura de uma população. Então, assim, eu posso ter um avô escocês, mas eu não posso me tornar branco no sentido assim, eu posso ter uma identificação com a cultura branca, mas isso não me faz ser branco, do ponto de vista dos marcadores sociais, públicos.
É só para entender, porque o tema não é fácil. E não é ninguém contra alguém, ou ser preconceituoso, ou ser racista. Até porque não tem como uma mulher ela fazer violência contra homens. Não tem como negros serem racistas contra brancos, por exemplo. Ou a comunidade LGBT, LGBT, ela cometer heterofobia. Não tem também, porque eu tenho comportamento heterossexual, por exemplo, eu me construí assim historicamente, não que isso seja certo ou errado, mas eu não tenho como sofrer discriminação pela minha orientação sexual, tá? Porque eu sou hétero, então não tem como sofrer discriminação por essa razão. Então não tem como branco sofrer discriminação negra. Então o que a gente tem é que entender esse processo, que não é fácil, que a gente tem que compartilhar, e o debate é para todo mundo, para brancos, negros, brancas, negras, para todo mundo, para a gente poder debater e construir junto, tudo bem? Agora, como é que a gente faz isso com muita frieza? Porque um tema desse, ele quebra a cadeira. Daqui a pouco ele está falando assim, não, mas você é isso, você é aquilo. Eu sei que não é fácil. Então, isso não é nada simples. Tem que ter muita calma para a gente poder fazer esse debate. Só peço isso a vocês, tá? Porque eu sei que não é uma coisa fácil de debater, porque nós estamos a partir dos nossos lugares de fala, estamos a partir de compreensões que nós temos. Então, para ir também, não sei se eu respondi um pouco, então, realmente, o termo, o movimento, a molecada do hip hop, eu falo molecada porque eu tenho 44 anos, estou falando molecada aqui 20, né, 20 anos menos que eu, tal. Molecada usa o quê? Usa o termo preto, preta, para todo mundo. Então vai variar, mas esse movimento negro colocou o termo negro no roteiro, né? Tem uma questão histórica aí. A Roberta fala da solidão da mulher negra, né? Que é uma questão interessante. Tem muitos debates bons sobre isso, né? Sim, tem uma sociedade que produziu um modelo da mulher que deve ser amada, a mulher que deve ser desejada. Isso circula. Óbvio que tem muitos astros do basquete, muitos astros do futebol, do pagode, do funk, negros que são casados com mulheres negras, né? Tem muitos e muitas que são casados. Agora tem essa produção. Sobre a falta de acolhimento, eu acho que isso depende muito do contexto, né? Eu acho que o movimento negro é plural e acho que ele é acolhedor. Geralmente sim, ele é acolhedor. De repente você encontrou alguém que naquele momento não te acolheu, mas eu acho que as suas escolhas pessoais são suas escolhas. Agora, esse termo, eu dei um curso de um semestre que eu pedi calma para a turma, só tinham quase mulheres, eu fui ler Francis Fanon, e eu li a Bell Hooks, que ela tem um livro ela tem uns textos sobre cabelo, sobre beleza feminina, opressão sexual. Tem um texto lindo dela, chamado Alisando o Nosso Cabelo. É lindo esse texto, vale a pena ler, independente de qualquer posição. E eu pedi muita calma, porque muitas vezes a leitura do texto, ela trazia muitas emoções. Até porque, vai dizer Haldane Nassar, grande autor, que escreveu Um Copo de Cólera, que a razão não é fria, a razão é quente. A razão tem muita emoção na razão. Então emociona muito a gente, né, um tema como esse. Emociona, mexe com o coração, aumenta a pressão, dá crise de ansiedade. Por isso que é um tema muito difícil ser debatido. E quando o Rui me falou, Richard, que é isso? Eu estou aqui no horário, estou com cheio de coisa para fazer, estou com viagem também, cheguei de viagem, tenho que ir para Uberlândia também, eu vou para Uberlândia também. Falei com a coisa, né, comentei com ela, também estava vendo a questão da minha passagem para Uberlândia, vou para um evento também lá. E eu tenho que ir para Chapecó na outra semana, uma loucura. Eu falei, mas eu vou aqui, que o Richard é um amigo, trabalhei na Caju na semana passada, mas eu vou estar aqui porque é um tema que é importante. Então eu queria desfazer os mal-entendidos e a gente não atacar e tentar pensar filosoficamente. Pode ser que a minha resposta não seja a melhor resposta. Vamos repensar o que pensamos. E nem por isso nós precisamos concordar com tudo, mas não precisamos nos tornar adversárias nem adversários. Eu acho que o inimigo é outro. Quem está aqui nessa sala, o inimigo é outro. Vamos ter muita calma nessa hora. Mas não é fácil. Por isso que eu estou falando assim, nesse sentido que a gente pode ter uma identificação como negro, sendo branco, agora, socialmente, a leitura é com uma pessoa branca, nesse sentido. Agora, isso não quer dizer que você não seja uma parceira, um parceiro da luta antirracista. Assim como eu, enquanto homem, e que tem um comportamento heterossexual, sou um parceiro da luta LGBT, sou um parceiro do movimento de mulheres.
e sou o primeiro a ter que abrir mão dos meus privilégios de homem para poder construir uma relação mais econômica com a minha mulher, com a minha companheira. Então eu tenho que meter a mão, porque senão eu estou no lugar masculino, no lugar de privilégio. Então preciso meter a mão, preciso às vezes reclamar com meus amigos que postam coisas que vulgarizam a mulher ou tornam ela objeto sexual. Então tem que debater sobre isso, meus amigos heterossexuais, sexo masculino, no jogo de futebol. Pô, não, isso aí não, isso é machismo. Ah, não, isso é machismo, isso é sexismo, irmão. Não é assim. Eu tenho que fazer esse papel. É fácil? Óbvio que não, porque mexe com nossos humores. Então eu queria fazer essa fala, tá? Para poder entender o que a Ulian falou, por que ela está falando isso, e porque a gente pode dizer que tem uma identificação com a cultura, mas que a gente está numa posição sempre, que a gente tem um corpo, tem um fenótipo. Isso é uma ficção, pensando filosoficamente com radicalidade, não tem essência nenhuma. Por ser negro, por ser branco ou homem, ninguém tem uma essência que faça ser qualquer coisa. Somos todos seres humanos, mas isso nos constituiu. Por isso a pergunta do Italmar e a pergunta do hábito que a Luciana Fernanda fez, não é isso? Sobre o hábito da colonização. Eu penso que isso nos formata também. Por isso é um jogo muito complexo. Nós somos formatados por tudo isso. Por isso que a minha fala inicial era pensar o que nós nos tornamos e como podemos observar isso de um modo crítico, como nos tornamos o que somos e como podemos ser uma outra coisa, talvez, que faça a sociedade ser uma sociedade com menos medo, ou uma sociedade sem medo. Então tem um desafio tremendo pela frente. Aí, na Sandra Cabral, Sandra, eu acho que o cuidado ele foi tabulado como uma frequência feminina, como uma potência feminina. Nós homens fomos socializados muito pela violência, pela espada, pela porrada, e as mulheres não foram socializadas assim, geralmente, na maioria das sociedades. Isso faz com que a maioria as pesquisas que a gente tem por aí mostrem que a maioria de problemas com violência urbana sejam homens envolvidos, na maioria dos casos, muito menos mulheres. Até as presidiárias, mais 70%, se não me engano, é o companheiro do sexo masculino que estava envolvido com a criminalidade. Ela se envolve geralmente por ele. São os dados mostrando. Então tem muito a ver com uma construção, uma subjetivação. Então acredito sim que tem uma ideia de que nós, mulheres e homens negros, somos muito fortes. Então não recebe anestesia, é falta de empatia. Porque isso é muito ruim, esses clichês, né? Lugar da força, o lugar do desempenho sexual absurdo. Não tem nada disso, são pessoas, seres humanos. Agora, a gente desconstrói e ressignifica isso como? Com muito cuidado, com muito afeto, acolhendo as pessoas. E aí você tem direito a ter o cabelo que você quiser, e fazer as leituras, e ouvir a crítica, e fazer a crítica, e a gente pensar e repensar o que quer. Agora, acho que o movimento negro ele pode ser diferente, né? E em relação à questão de escolha de parceiro e parceira, é um tema super complexo. Tem um trabalho que o amigo meu fez, o Rogério de Souza, ele fez um trabalho sobre pares e sobre classe, raça, como é que eram as relações de matrimônio, de mulheres negras, homens negros, mulher negra. Ele fez uma tabela. Então a ascensão social, o grau de escolaridade era muito interessante, né? Que em geral a mulher branca, o homem branco, casal com uma negra ou negro, eram com negros e negras com mais renda ou mais escolaridade. Então ele fez uma tabela disso para poder entender esse fenômeno. Isso é uma questão que é muito longa, que se dá um curso, eu tenho um curso de 30 horas só sobre isso. E aí é muito difícil esse tema, porque eu posso ser muito mal entendido. E eu nem sempre gosto de falar muito para não ser mal entendido, porque fatalmente eu não vou ser sempre entendido ou compreendido naquilo que eu quero dizer. Mas a produção do desejo de matrimônio, de agenciamento afetivo, ela tem a ver com racismo também, óbvio que a sociedade tem a ver com isso. Então eu acredito que tem um fenômeno contemporâneo, eu não tenho esses dados, que mulheres com muita escolaridade, muita renda, essas mulheres
em geral, mostra que não. Mostra que o critério para o relacionamento, o crivo, talvez ele seja um critério. Todo critério é complexo, mas faz com que o número de parceiros disponíveis seja menor. Então, isso parece que tem acontecido. Tem gente pesquisando isso. Estou repetindo pesquisa. Eu não faço essa pesquisa, tá? Então, em geral, e quando são mulheres negras, isso também acaba sendo um fator, porque tem mais escolaridade, tem mais renda. Muitos homens, isso é uma leitura rasa que eu vou fazer agora, parecem sentir-se inseguros diante dessas mulheres. Então, tem uma discussão sobre insegurança masculina diante de mulheres empoderadas. Isso é uma questão para a gente pensar, porque tem uma cultura masculina do homem ser muito poderoso, do homem ser o dono da festa, né? Tanto que eu não quero nem encerrar aqui as palavras, para que isso, porque encerrar é uma coisa muito machista. Deixa a mulher falar primeiro, não deixa a mulher falar por último, porque ela vai falar para encerrar mesmo, né? Então, é muito complicado. Cada um desses temas que vocês falaram dá uma monografia. Eu só queria, para finalizar, então, fazer respostas curtas nesse tempo que eu falei. Eu prefiro não fazer, às vezes, muito mais responder. Eu falei menos que meia hora, por isso, não foi verdade? Eu falei em 15 minutos, mais ou menos, porque eu gosto de responder as questões, porque o que importa não é o que eu tenho para falar para vocês, mas o que importa é o que eu tenho para falar, desde que isso case com as interrogações que vocês têm. Quem é meu aluno e minha aluna sabe disso, né? Eu nunca, nos tempos que eu dou aula, eu nunca consegui dar o mesmo curso a vida toda. Eu dou a mesma matéria que eu dou há 7, 8 anos, 10 anos, mas eu estou com outra bibliografia, estou lendo outros textos. O pessoal, pô, esse cara não dá a mesma aula. Entendeu? Então, porque eu dependo da turma, eu dependo de vários fatores. E nesse momento, então, Luciana Fernanda, colonização irreversível? Penso que não. É multifatorial. E o hábito racial na escolha de carreira não tem essa pesquisa em dados. Eu penso que tem isso também. Mas tem uma coisa das pessoas envolvidas com movimentos sociais de qualquer ordem, que é entrar nas ciências humanas. Porque os movimentos sociais têm a ver com isso. E quem faz medicina geralmente não faz esse debate. Não necessariamente não faça, mas menos frequente, ou quem faz engenharia. Então tem debates de movimentos sociais, negro, de mulheres, LGBT, que são nas ciências humanas que a gente encontra, tá? Não que outros não possam fazer, mas a frequência desse fazer, para que eu me possa entender. Italmar, o ego, tem muitas questões aí que você falou, a gente pode conversar depois pessoalmente, mas o que eu posso te falar aqui publicamente é que tudo afeta, tudo influencia, e a maneira como a gente vai lidar com isso, que é uma coisa importante. Mas encontre suas questões para fazer suas pesquisas. Roberta Duarte, a solidão da mulher negra é um fenômeno que tem sido estudado. Eu não tenho esses dados. O que eu acredito que o fator escolaridade alta e a mais renda, ele interfere sim na escolha de parceiros e parceiras. E, em geral, a cultura masculina, uma cultura da disputa, uma cultura da violência. Nós, homens, somos socializados muito na porrada. Isso é muito ruim. Eu tenho um irmão que é militar e ele fala isso, né? Que os treinamentos, eu tenho amigos bombeiros, e muitas vezes o chefe, o capitão, manda: vai você na frente lá no incêndio. E por que eu? Porque você é forte. Porque tem que ser forte. E é tudo um imaginário em torno disso, né? Muito perigoso esse imaginário. Então, eu acho que tem a ver com isso também, uma certa insegurança. Agora, tem a ver com racismo. Tem a ver com racismo também, tá? Só para falar, não tem nada a ver, mas você falando sobre isso, né? Eu sou casado com uma mulher que é negra também, tem 2 filhas negras. Eu falei dela. É o seguinte, professor, eu estava até pesquisando uma questão pessoal, procurando vestido de noiva. E eu percebi que todas as noivas são brancas. Das revistas, se vocês já perceberam, então é uma questão mesmo assim, só a mulher branca merece amar, ou só a mulher branca merece se casar. Então por isso que eu fiz essa questão, foi uma questão pessoal minha, não tem nenhuma estatística, nada disso. Mas se vocês quiserem procurar uma noiva negra, vai ter que buscar na internet algum blog, porque nas revistas sem médico são todas louras, magras, eu nunca achei nenhuma. A Gislene dos Santos tem um material sobre isso muito interessante. Gislene dos Santos, bom material. Gislene dos Santos tem esse negócio. Sandra Cabral, então, Sandra, acho que é um pouco isso, tá, gente? Eu agradeço muito essa oportunidade,
que eu acho que o brincar é uma estratégia interessante. Eu não sou fundamentalista, não sou essencialista. Não sou essencialista, né? Eu não acredito na ideia de essência. Eu acho que tem potências humanas várias, variadas. Agora, a sociedade ela trabalha dessa maneira. Então, eu acredito que pensar... Eu, quando trabalho com educação infantil, eu dou aula na educação, lá na universidade, eu dou uma matéria que é arte-educação. E quando eu faço palestras em escola de educação infantil, a primeira coisa que eu falo é desgenerificar o brinquedo. O brinquedo não pode ter gênero. Meninos têm que brincar de boneca, isso é fundamental. É necessário criar um movimento de produção, de brincar de bonecas e bonecos negros e negras para todas as crianças. Como o corpo branco foi muito glamourizado, e o corpo negro foi um corpo zoomorfizado, é necessário um momento de impacto, como diria o Nietzsche, né? Às vezes tem que ir para o lado oposto para chegar no meio termo. E aí você tem que fazer esse processo para poder justamente produzir esses afetos. Então acho que uma estratégia de imersão é colocar essa glamourização do corpo negro, que começa com a brincadeira da boneca, com a brincadeira do boneco. Tem que ter boneco também, porque tem meninos. E esse homem negro é um corpo que foi cifrado só na violência, só na força, né? Às vezes a pessoa nunca me viu, sente o direito de me dar um apelido. Eu tenho que corrigir a pessoa. Me chamo Renato Nogueira, não me chamo fulano de tal que é jogador ou que é músico. Então, porque tem como tivesse esse direito de fazer isso, que tem a ver com racismo também. Então, é um tema e tem que ter muita calma, muito cuidado. E eu diria o seguinte: tentem pensar que o seu repertório nem sempre vai dar conta de responder essas questões, para a gente poder pensar realmente sobre isso. Tá? Se eu respondi, Sandra, tem que botar para brincar com os corpos negros. Isso é fundamental. O melhor exercício, eu tomo uma faculdade de medicina hoje, é botar ali aqueles corpos ali, para poder ter o cuidado com esse corpo, porque é um corpo que não aparece. É um corpo que ele só está visível nas ações de violência ou hipersexualização. Então a gente tem que deslocar esse negócio. Deslocar. E é fácil? Óbvio que não. E aí o brincar, para mim, ele é fundamental, porque o brincar significa... ele desestrutura um pouco esse negócio. Eu acho que tem que virar aldeia, virar quilombo um pouco, né? Pegar os modelos dos quilombos das aldeias e transportar um pouco para aqui, para ver se isso dá outra coisa, tá? Foi isso que eu falei um pouco mais para completar o tempo que eu não fui na palestra, né? Porque que eu faço sempre, prefiro na resposta. Foi bem isso aqui, gente, foi bem, deu para... Tá? Bom, eu só queria fazer um comentário para ele que perguntou se atinge o ego do sujeito. Foi justamente sobre isso que a gente falou de manhã. Atinge, sim. E aí a grande questão, atinge de forma, vamos dizer, perene, com muita dificuldade para recuperação, porque a questão do tornar-se negro se torna impossível no racismo brasileiro diante de um racismo desmentido, diante de um racismo escamoteado, em que o pardo, por exemplo, ele é um elogio da mestiçagem visando ao embranquecimento da raça, essa ideia de democracia racial. Então, como que atinge o negro, né? O ideal do ego do negro no Brasil é branco, né? Como diz Neuza de Souza Santos, Jurandir Freire Costa. Então, o que acontece? O sujeito ele é negado no seu processo de ser. Ao passo que a disputa no racismo americano, por exemplo, é uma questão relacionada ao ter, do ponto de vista da ontologia psicanalítica, o ter já estaria mais além do complexo de Édipo. Tem ou não tem o falo? O falo é aquilo que alguém porta e que lhe confere poder num determinado momento. Então, não chega a isso. Não chega a isso, porque o sujeito negro ele não pode ser, porque a realidade da sua negritude é negada no espelho da sua Constituição. Então, ele não pode ser o que ele está vendo que ele é. Então, ele não pode ser nada. Entende? Então, por isso que eu acho que a importância do nosso evento, quente ou frio, com racionalidade ou não racionalidade, e, por exemplo,
pensando a diferença entre identidade e processos identificatórios, e aí voltando a uma questão que você colocou que eu achei importante também, acho que foi você, esses processos identificatórios, eles são inconscientes e a gente não tem como apagar, né? A gente pode recalcar, a gente pode clivar, pode foracluir, mas não apaga. Mesmo via metafísica? Não tem como apagar, você não tem como apagar a história de colonização. E a ideia aqui é que não é para apagar. Tenha briga ou não tenha briga, seja quente ou não seja quente, dê discussão, dê discussão. Eu, por exemplo, talvez possa me identificar muito mais, os meus processos identificatórios são muito maiores num funk, num samba, do que ir numa festa de granfino, que supostamente a minha identidade aparente poderia, né? Agora, dizer isso para os meus amigos identificados com brancos é uma ofensa, e eu já fui agredida por isso, né? E eu já fui, por exemplo, no dia da manifestação lá do Furacão 2000 na rua, ali em Copacabana, que eu fui com a Mariana Paladino. Então eu voltei feliz, eu estava bem, eu alardeei isso. Mas você é branca, você é elite branca, você compra no shopping. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa entrar nesses confrontos, a gente precisa entrar numa região de conflito para sair da região das sombras, né? Sair da impossibilidade de falar sobre racismo. Então, a ideia aqui, e por que psicanálise e filosofia? Para desconstruir psicanálise e filosofia, mas também para trazer no público o que é do inconsciente social, do nosso desejo, das nossas identificações mais profundas, dos traumas que nos acometem, né? Se a gente não pode falar deles, não tem o espaço de fala, fica muito difícil. Você vê o tanto de gente que queria falar, né? Você falou interessante porque ser da elite branca comprar no shopping não interdita ninguém de ir na Furacão 2000. Pois é, não interdita fisicamente, materialmente, mas no imaginário cultural de um determinado grupo, interdita. Então é disso que a gente precisa falar, a gente precisa colocar para fora essas questões, né? Ao contrário, desculpa, é importante. Endossa, parece que, por um outro lado, até um pouco do lado das sombras, endossa o lugar do racista pelo direito de ser racista. Isso não é que não seja um problema, mas quando vem o lugar da identificação, os sentidos de relações dialéticas, de relações de troca, parece que dão prioridade às virtudes ou às relações, onde elas têm que se mexer e se, talvez, diluir suas identidades. Mas como assim, dá direito ao racista? Você não entende bem. Dá direito? Eu acho que essa é uma questão interessante assim. Bom, vou passar, acho que tem mais gente com vontade de falar? Acho que podia dar mais uma circulada. É porque eu tenho só falar o seguinte, o que eu falei para não foi essa questão, é legal esse debate, né? Essa questão do protagonismo. Por exemplo, movimento de mulheres, protagonismo é das mulheres. Então isso é uma questão. Então o que eu acho que é interessante, ela está participando do movimento lá do Furacão 2000, tem que participar. Talvez a gestão tenha que ser feita pela favela, é uma outra coisa. Uma coisa é a gestão e o protagonismo, outra é a participação. Tudo está aberto para todo mundo e tem que estar. É assim que a gente transforma a sociedade. Mas acontece que a gestão é daqueles que historicamente tiveram que desbravar o caminho. Então isso é diferente. Então, diferente de você se aproveitar de uma posição. Cheguei agora no movimento, eu sou garoto numa discussão, cheguei agora, estou na janela já. Então, existe uma história de conquista para as pessoas estarem em certas posições. E aí todo mundo tem que entrar. Mas assim, cada um tem que ver, peraí, eu vou fazer o que aqui, ó? Eu vou aqui servir cafezinho aqui. Quero servir cafezinho para as mulheres aqui, para as crianças. Eu adoro o movimento de criança. Eu sirvo café, a criança tem que falar. Tem aquele dicionário das crianças, vocês conhecem? Só a criança falando. Eu estudo infância na educação, né? Então é isso. Então lá eu tenho que ser o servidor. Tem lugar que eu fico mais de frente. Eu passo por uma confraria, que ali eu tenho que botar a voz. Então a confraria que os homens ali vão lá chorar suas questões. Mas aí é um lugar específico para isso. Movimento masculino que está pensando, né, uma reconstrução da sua masculinidade, sem essa força da violência. Então, por isso que é bonito isso. Por isso que é a roda de conversa mesmo. Você quer completar, Marília? Se deixar, eu vou ficar falando. Tá.
certo. Pessoal, ok, vamos lá. Daniel vai falar nas 18 horas, né, Daniel? Vamos lá, vamos lá. Olha só, porque a gente vai começar às 18, pessoal, senão já está atrasando muito desde de manhã. Eu só queria, antes aqui de caminhar para o encerramento, pedir a Marília para encerrar, mas ela me passou essa honra. Antes de encerrar, falar algumas coisas. Em primeiro lugar, eu queria, assim, expressar aqui publicamente o meu agradecimento ao professor Renato. Claro que é um amigo, mas ele chegou aqui às 13 horas. Semana passada nós nos encontramos em Aracaju, em um evento. Renato faz assim mil e umas coisas ao mesmo tempo, é super ocupado, ainda assim ele se dedicou, reservou o horário hoje, ficou das 13 até agora. Infelizmente a professora Yolanda teve que sair, ele está aqui e, se depender, vai ficar aqui até às 21. Então assim, eu queria agradecer, uma salva de palmas para o Renato, por tudo que ele ficou. A pessoa que a gente sempre... que nós podemos contar. Não, exato, ainda vai para Uberlândia também. E só para fechar, até porque, embora eu não esteja na mesa, você fez um questionamento que eu acho que você direcionou aqui para os dois com relações intelectuais. Eu quero falar só uma coisa rápida, assim, eu acho que eu entendi um pouco diferente do Renato. Assim, o que eu entendi que você quis dizer foi onde é que estão os intelectuais negros, assim, onde é que está a produção negra e a legitimidade dele, né? E eu acho que é uma coisa interessante. Quando eu usava alguns filmes com os meus alunos, existe uma coleção do Rossellini, não sei se vocês conhecem, dos filósofos, né? Rossellini fez o Sócrates, filmou o Sócrates, Descartes, e tem um do Santo Agostinho, né? Então, quando eu passo para os meus alunos, o primeiro susto que eles tomam, assim, que, pô, mas negro? Não, Santo Agostinho era negro? Sim, Santo Agostinho era negro, né? Não tinha como não ser negro naquela época, naquele momento. Então, eu não partilho muito de algumas coisas que foram colocadas aqui desde a manhã com relação a essa questão da identidade, que inclusive sua questão é muito bacana, porque é o que eu vou falar daqui a pouco, né? Porque, na verdade, eu, que venho da filosofia, eu partilho muito do que o Renato falou há pouco, de que para a filosofia, identidade é um problema. Século XXI, você falar identidade negra, identidade de alguma coisa, você pode estar falando de tudo, menos de identidade. Você não tem identidade, não existe isso. Não existe identidade negra, identidade branca, identidade da mulher. Não no discurso no século XXI. Por isso que a expressão da Marília é muito bacana, né? Processo de identificação. Isso é um processo. Sendo um processo, estando num devir, numa relação, é muito problemático. Aí eu achei legal o que você falou dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles se constituem, eles são muito importantes para a questão do multiculturalismo como resistência daquilo que eles não conseguem reconhecer um papel social. Agora, dizer qual é a identidade negra, eles vão ter muitos problemas com relação a isso. E aí, por isso que eu gostei muito da questão que o Renato falou. E aí, assim, a questão do negro, do intelectual negro e da identidade, isso está relacionado, basicamente, no século XXI, à questão de poder, das relações de poder, das relações, seja com o inconsciente, seja com vontade de poder, seja o que for, das relações. Eu fui professor na Fundação Getúlio Vargas, lá no curso de administração. E no primeiro dia de aula eu perguntava para os alunos, assim, quem é o pai da administração no Brasil? Na Fundação Getúlio Vargas, ele não sabia. Foi um professor daqui, desse lugar, também não sabia. Quem é o responsável pela regulamentação da profissão de administrador? Também não sabia. É um negro, um sociólogo, Guerreiro Ramos. Nunca ouviram falar. E Guerreiro Ramos tem uma produção teórica que é semelhante à do Habermas. Nós temos José de Castro, nós temos Milton Santos, mas o que você tem aqui não é uma identidade negra ou uma coisa do tipo. O que você tem são produções intelectuais de Santo Agostinho até Guerreiro Ramos que são cerceados nas relações de poder. Ele fez curso de filosofia na FRJ, fez curso de filosofia na UERJ. Nós não podíamos, naquela época, estudar aquilo que nós queríamos. Nós não podíamos. Renato nunca estudou questões negras na graduação, nunca. Mestrado, nunca. Quando acabou o doutorado dele, ele jogou tudo fora que ele fez na graduação, aí ele começou a estudar as questões negras. Estudava Schopenhauer. Era Schopenhauer. Não, mentira, Renato. Mentira. Renato, eu tenho fotos, eu tenho... te mandei outro dia aquela foto. Não, Renato. Fora Schopenhauer. Não, Schopenhauer. Renato, olha, interditando aqui a minha fala. Mas porque e aí era uma coisa, sim, mas não a produção intelectual. O movimento, sim, mas a produção intelectual não. Agora, ele fala uma coisa interessante aqui. Naquela época é bem diferente do que agora. Nós temos mais abertura agora. Mas eu arrisco dizer, vai piorar.
Nós temos abertura agora. Nós temos abertura, mas vamos voltar àquela época que nós estávamos lá. E haverá um retrocesso, é claro. E essa questão da identidade, ela é muito difícil de lidar por conta, e aí do ponto de vista filosófico. Porque só para fechar aqui, até pegando um pouco das questões que foram colocadas, eu trabalhei em 2004 até 2007 em Angola, direto. Eu ia e voltava dando aula lá. E a primeira vez que eu fui, imaginei encontrar uma identidade africana. Não existe isso. Isso não existe. A construção do nosso imaginário não existe uma identidade africana, o negro, o falar das suas tradições. Se é uma coisa que o negro lá não consegue falar, sobretudo das suas tradições, porque está sempre mudando. Cultura é algo vivo. O presidente angolano que lá está no poder, eles não conseguem dizer se ele é angolano, se ele é moçambicano, se ele forjou a origem dele, se ele é negro, se ele é branco. Não, eles. Estou falando não eles. Não. Ele não é considerado negro. Não é considerado negro e que ele forjou, teria forjado, para você ver como é interessante, que ele teria forjado a própria identidade. Ele é moçambicano, é um forasteiro. Então, assim, para ver como que é complexo. Cultura é vivo, é algo vivo, não é algo que você fala simplesmente assim pela questão da cor. Não pode, a gente deve chegar aqui e falar que o Pelé é branco, isso é absurdo, assim. Agora, a gente tem que entender bem quais são os lugares de fala, como você colocou, quais são as relações de poder. Isso é que diz respeito a gente, isso é que diz respeito ao século XXI. Mas, enfim, isso vai estar às 18 horas, a gente vai falar que vai ter mais problemas. E, olha só, tem comida de comes e bebes lá, que eu também estou cheio de fome, que eu vou falar daqui a pouco. Muito obrigado pela participação, espero que voltem. E o Renato estará aqui, ele permanecerá, que ele vai me ouvir e vai vender os livros dele.